Olá, meu nome é Marla Simone Bueno Ribeiro, estou como apresentadora desse artigo, desse trabalho, que foi realizado por mim, pela Bárbara Peixoto de Araújo e pela professora Ruth Grossi Milani. O título do artigo é Arborização como estratégia de promoção da saúde nas ciclovias de um município com condições climáticas desfavoráveis ao transporte ativo. Eu sou arquiteto urbanista, mestre em promoção da saúde e vou estar apresentando para vocês. Já peço desculpa antecipadamente por estar apresentando no modo PowerPoint, porque realmente eu estou com alguma incompatibilidade aqui do meu computador para fazer o modo apresentação, então eu vou estar apresentando pelo PowerPoint mesmo. A ideia desse artigo surgiu em função dos problemas com o crescimento que nós vemos enfrentando com o crescimento urbano das cidades. Problemas que envolvem o planejamento urbano, a mobilidade urbana, a relação desses dois itens com a promoção da saúde, a sustentabilidade do meio ambiente. No caso, né, nós citamos a arborização. Por quê? Porque foi a forma como nós, dentro da promoção da saúde, achamos interessante a gente estar englobando esses dois itens, o planejamento e a mobilidade urbana. Para viabilizar a questão do planejamento urbano, né, essa relação do planejamento com a mobilidade urbana, a gente vimos a importância das ciclovias, da implantação das ciclovias no meio urbano, né? Por quê? Porque um dos grandes problemas do crescimento urbano é a questão dos poluentes, da emissão de poluentes, né, através dos veículos automotores. Então, como que nós poderíamos reduzir essa emissão, como nós poderíamos estar reduzindo o uso do veículo através, dentro do sistema urbano, né, dentro do meio urbano, com a inserção de ciclovias, com o estímulo ao uso de transportes menos poluentes. No caso do estudo, as ciclovias, a bicicleta. Então, como benefícios ao uso da bicicleta, nós temos a sustentabilidade com relação ao ambiente. A bicicleta é um meio de transporte não poluente, não emite gases no seu trajeto, no seu uso, né? Ele é totalmente sustentável, integra melhorias no ponto de vista ambiental, social e econômico. Ela tem um baixo custo, uma baixa manutenção, além de você ter mais relação entre as pessoas, inclusive troca de informações até dentro da própria ciclovia. E benefícios com relação à saúde, né, das pessoas, né? Redução dos índices de diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares, obesidade, sedentarismo, até mesmo a questão de trabalhos que já têm direcionados à saúde mental, né? E para a gente viabilizar essa mobilidade, o que seria importante? Qual que é a necessidade para a gente começar essa implementação, essa ideia? Segurança, né, com a implementação de ciclovias ou ciclofaixas ou ciclorotas, né, interligadas, que também são diretas ou interligadas, né? Então, a gente ter essa interligação ela é importante. Conforto térmico principalmente, né? O calor, a pessoa está andando de bicicleta, ela tem um conforto maior porque ela já faz um gasto energético ali. Então, o conforto desse deslocamento e criar estratégias que melhorem essas características e que viabilizem e ampliem a ideia da ciclovia ser implementada nas estruturas cicloviárias e nos projetos urbanísticos.
Então, como um artifício, uma estratégia para essas melhorias, para esse incentivo, nós fomos investigar a questão da arborização como recurso da melhoria do microclima e a mobilidade ativa, e o incentivo a essa mobilidade ativa. Porque a arborização, ela contribui com a absorção de calor, com a liberação de água na atmosfera, participam como agente de sombreamento, previne a incidência de incidência solar direta, torna o deslocamento mais agradável, a melhoria da saúde dos habitantes, não apenas de quem está usando a ciclovia, mas de todo o entorno, né, de toda aquela micro-região ali em torno da ciclovia, e ela torna a cidade mais acolhedora e mais bonita. O ambiente de estudo desse artigo foi a cidade de Sinop, localizada no norte do Mato Grosso, uma cidade que já está em uma zona de transição entre a Amazônia e Cerrado, e ela é considerada já dentro da Amazônia Legal. É uma cidade que ela teve um crescimento muito amplo, é uma cidade de 49 anos apenas, já está com em torno de 200 mil habitantes, do último censo agora, de 2022-23. Teve uma substituição da vegetação nativa por essas áreas impermeáveis dentro desse crescimento muito rápido e muito amplo. E teve uma cidade que ela tem um relevo plano, e como eu já falei, ela faz parte da Amazônia Legal. E é uma cidade toda plana, então ela tem fatores que permitem esse direcionamento do transporte ativo através das bicicletas, né? E a inserção de ciclovias. Então, o seu traçado ele é todo ortogonal, ele é todo quadriculadinho, né? Para gente que trabalha com arquitetura, a gente fala ortogonal. Então, ele facilita muito o uso da bicicleta, né? A inserção de ciclovias. Agora, como que nós podemos fazer isso, aliar a ciclovia com esse restauro ambiental? Através da inserção de árvores, da implantação de mais árvores. Então, a metodologia, ela se deu através de um procedimento de análise e coleta e análise de dados. Foram coletados dados nas ciclovias. As ciclovias elas foram numeradas, né? Na época elas eram em 7 ciclovias, e dentro de cada ciclovia foi determinado 2 pontos, A e B. Esses pontos foram os pontos onde foram realizadas coletas de temperatura e umidade com o termigrômetro. Aqui estão as fotos das ciclovias, né? Então vocês observem que nós temos ciclovias 2, 3 e 6 nada arborizadas, a 1, a 4 e a 5 tem uma arborização pontual, e a 7 mais arborização. Nós vamos verificar isso nesse quadro a seguir. Aqui está novamente as fotos das ciclovias, mas a gente observa, aqui foi foi feita uma separação das ciclovias, né, numeradas, né, de 1 a 7, os pontos A e B, e o que consta desses itens, que são itens importantes para a análise, dentro de cada ciclovia, né? Proximidade de áreas verdes, as áreas mais espaçadas, árvores contíguas, arborização irregular ou regular, presença de palmeiras, se é árvore de porte alto, se é de porte médio ou baixo, e se tem adensamento populacional próximo ali no entorno dela, se é alto ou médio ou regular. Então, nós observamos que as ciclovias 2, 3 e 6 não possuem árvores, não possuem nenhuma árvore, e a 1, a 4 e a 5 elas possuem árvores pontuais ou palmeiras, né? A 4 tem algumas palmeiras, e a ciclovia 7 ela tem mais indivíduos arbóreos, formando inclusive um túnel vegetal. Na análise da temperatura e da umidade, né, foi feito um levantamento de desvio padrão e foi observado
que com relação à temperatura, a temperatura na cidade, na nossa região, nós não temos primavera, outono e inverno, nós temos duas estações, seca e chuva. E então nós verificamos que não houve muita oscilação de temperatura no período de chuva e seca, porque é, é a temperatura ela tem um comportamento uniforme praticamente, com pouca oscilação de variação, pouca variação de temperatura. Mas a umidade, ela dá muita variação, muita oscilação de temperatura no período da chuva e da seca. Porque realmente no período da seca não chove nada, né? Então chega até níveis bem baixos de umidade, né? Então a intenção era verificar, fazendo essa coleta nesse período, né? Que foram pegos 4 meses do ano, 2 de chuva e 2 de seca. Então, para exatamente fazer esse comparativo, tá? Então, nós observamos que o de umidade, os valores eles demonstraram, né? O desvio padrão demonstrou uma menor variação do desvio padrão no período da chuva, comparativamente com o período da seca. Aqui são dois gráficos que nós fizemos relacionando aquele quadro anterior que pega as árvores com relação ao porte, adensamento populacional ou não, nós pegamos um critério de análise baseado no estudo de Barbirato, em que eles avaliaram o índice de temperatura e umidade, determinando entre 1 e 24 graus como nível confortável, entre 24 e 26 graus como nível levemente desconfortável e acima de 26 graus extremamente ou altamente desconfortável. Então, nós observamos aqui tem as fotos das ciclovias, elas estão praticamente todas no altamente desconfortável. Com exceção, eu peço para que observem a 7, essa aqui, a 7 é essa aqui, é o quadradinho, ela está bem próxima sempre da linha amarela, que é o levemente desconfortável, e ela chega inclusive ao confortável. Essas duas aqui são ciclovias das mais arborizadas, seriam a 4 e a 5, só que foi um dia de frente fria que chegou na região, tá? Então, ela deu esse destaque mais diferente por conta disso. Foi um dia, nesses 4 meses, que a temperatura caiu, foi dos 26 graus. Chegou a baixar dos 24, 26 graus. Então, aqui, mas vocês observam que a ciclovia 7, quadradinho, está sempre próximo da linha de levemente desconfortável. Nesse dendrograma aqui, foi feita a separação das ciclovias com relação à quantidade de tipologia de arborização e a totalmente arborizada nos dois trechos, A e B, né, considerando os trechos A e B. Então, nós observamos que a 5 e a 2, elas se comportam da mesma forma. A 6, a 3 e a 1, a 6, a 3 e a 1, elas se comportam da mesma forma. E a 4, ela está no mesmo grupo da mesma oscilação de temperatura e umidade, ela entra no mesmo grupo da tipologia vegetal das que tem indivíduos arbóreos, e a 7, ela tem um comportamento diferente de todas elas, né? A 1, talvez ela esteja aqui agrupada com a 6 e a 3, 6, 3 e 1, uma das análises que nós fizemos é que talvez seja em função dessa amplitude, né, e do espaçamento dos indivíduos arbóreos, tá? Então, é uma possibilidade para novos estudos aí no decorrer do tempo. Então, como conclusão, nós tiramos que a arborização ela assume uma grande importância
contribuindo com melhores condições do ambiente urbano, principalmente diante das condições extremas de temperatura e umidade vivenciadas nessa região nossa. Ela reforçamos também que as cidades com essas condições extremas de temperatura e umidade, a radiação solar ela também age como um parâmetro influente na escolha do trajeto, na escolha do uso da ciclovia. Então, isso contribui com que a gente possa vir a refletir, né? Que tipo de espécie plantar nessa ciclovia? Qual deve ser a altura dessa copa? Como vai ser essa copa dessa árvore? Será que os indivíduos arbustivos são suficientes, né? Um ponto importante. A vegetação inserida no ambiente das ciclovias, ela ameniza a temperatura, melhora os níveis de umidade do ar, proporciona melhores condições de saúde e qualidade de vida aos cidadãos e contribui com o incentivo à mobilidade ativa. Como conclusão, então, finalizando, identificou-se a necessidade da arborização, formando uma espécie de túnel arbóreo, como essa aqui, que é a ciclovia 7, que ela faz a proteção do raio, da incidência solar, cria esse ambiente acolhedor e ela dá essa questão de segurança, porque ela é exclusiva para o transporte cicloviário. Mostrou-se efetiva a necessidade de árvores de grande porte, que permite maior cobrimento da superfície através do sombreamento, criando um microclima mais eficiente e agradável para o usuário do transporte ativo, estimulando o uso das ciclovias como via de deslocamento saudável e segura. Conclui-se que a arborização é uma estratégia efetiva na promoção da saúde no meio urbano, contribuindo com as condições de conforto térmico em ciclovias e a qualidade ambiental, principalmente quando verificados valores baixos de umidade relativa do ar, amparando positivamente aspectos relacionados à urbanização, como estética, segurança e o microclima. Finalizo com uma frase de uma inspiração para mim como arquiteta, Yangel, né? Todo esse estudo ele surgiu dessa questão do crescimento urbano em função de um livro Cidade para Pessoas, do Yangel, que eu li e adoro e aconselho a todos que têm esse gosto pelas cidades. Numa época em que os combustíveis fósseis, a poluição e problemas com clima, saúde tornam-se cada vez mais um desafio global, parece um passo óbvio priorizar o tráfego de bicicletas. Precisamos de boas cidades para pedalar. E existem muitas grandes cidades onde melhorar a sua circulação seria simples e barato. Então eu vejo Sinop como sendo uma dessas cidades que está em crescimento, que nós temos potencial, nós temos condições, nós precisamos restabelecer o nosso ambiente urbano com mais indivíduos arbóreos, proporcionando um restauro do meio ambiente, principalmente por estarmos dentro da Amazônia Legal, numa área do agronegócio que é tão pujante no nosso país, é tão importante para o nosso país, e que a nossa cidade venha a ser o exemplo, contribuindo como uma cidade mais arborizada para o nosso país. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.